Glória a Deus. Che manenderi tolocolo mancheri mandara suria surianda. Oh, glória. Daniel 3, verso 14 em diante. Oh, bendito seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados no forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levantou, se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas e aos prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas
se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. Santo Deus, aqui está a tua palavra, glória ao teu nome. Senhor, usa a minha vida para a glória do teu nome, que a tua palavra seja pregada, falada, fala aos nossos corações. Tu és o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tu és o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Pai, o nosso Deus. Abençoa esta igreja, o teu povo, aqueles que estão distantes e que ouvirão a tua mensagem, a tua palavra. Faz tua obra para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus seja louvado. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Olha, irmãos, é tremendo esse Deus. Aqui conta de 3 jovens que foram cativos para a Babilônia, junto com Daniel e outros mais. O povo de Israel foi levado cativo no tempo de Jeremias e ficou 72 anos cativo na Babilônia. Por quê? Porque quando um povo conhece Deus verdadeiro e não anda nos seus caminhos, Deus corrige, irmãos. Deus usa a vara de correção, irmãos. Veja bem. E a vara de correção, muitas vezes, são através de fatos que acontecem nas nossas vidas. Veja bem, aqui Deus usou Nabucodonosor, lá da Babilônia, para punir o povo de Israel. Eles entraram em Israel, destruíram tudo, o templo, destruíram a cidade, levaram as riquezas, humilharam o povo de Deus, e levou cativo o povo de Deus para a Babilônia, como escravos. A primeira escravidão do povo de Deus foi no Egito. 400 e poucos anos ficaram cativos, escravos de Faraó. A segunda foi com a Babilônia. A terceira foi com o Império Romano. Veja bem, irmãos queridos, os fatos aqui ocorridos. Eles eram jovens, como muitos de vós sois jovens, mas eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham Deus no seu coração. E o rei da Babilônia era idólatra. Ele adorava muitos deuses, no plural. E ele construiu uma estátua de ouro enorme, grande, vários côvados de altura. E colocou no jardim da Babilônia, no centro da Babilônia. Imagine você, Pederneiras hoje cresceu muito, mas o centro de Pederneiras é uma praça de jardim. Imagine lá na Babilônia. Então, numa praça, ele levantou esse ídolo de ouro e deu uma ordem que quando a banda dele lá tocasse, com vários tipos de instrumentos diferentes, que foram narrados aqui no texto lido, que todos adorassem aquela imagem. Adoração aqui significa dobrar-se diante de um ídolo, muitas vezes prostrar até o rosto na terra, adorar o ídolo. E Sadraque, Mesaque e Abednego
que eram judeus, eram hebreus, que conheciam o mandamento de Êxodo, capítulo 20, quando Deus diz, do versículo 1 em diante, não é? Eu sou o teu Deus, adorarei somente ao Deus vivo e todo-poderoso, não fareis para vós imagem de escultura, não se dobrem diante dessas imagens, porque eu sou Deus zeloso, eu visito a maldade dos pais, até a terceira e quarta geração dos descendentes desses pais, que praticam a iniquidade, mas eu faço misericórdia àqueles que me amam, àqueles que guardam os meus mandamentos, diz Deus, e há milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por aquele lugar e não adoraram aquela imagem, e não se prostraram diante daquela imagem de ouro, não é? Então eles foram denunciados ao rei da Babilônia, que os trouxe na praça pública e arguiu a eles, perguntando a eles: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Vocês não querem dobrar seus joelhos diante da imagem que eu construí? Isso vocês estão fazendo de propósito? Porque se vocês estiverem fazendo isso de propósito, eu vou jogar vocês dentro daquela fornalha ardente. Havia uma fornalha ardendo com fogo. O fogo deve ser o pior tipo de morte que existe, é o fogo. A água é terrível, mas o fogo queima, consome, o fogo destrói, irmãos. Quando nós assistimos algum filme ou algum noticiário que mostra que pegou fogo numa floresta, e esse fogo veio para a cidade, e os bombeiros correram, e não estão conseguindo apagar o fogo, é uma coisa horrível, é uma coisa terrível o fogo. A fumaça já intoxica, a fumaça pode matar muita gente. Quanto mais o fogo queimar e destruir, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei o seguinte: nós não precisamos responder a respeito desse negócio, o nosso Deus vai responder para você. Veja bem, isso é declaração de fé, aleluia, é uma fé tremenda, glória a Deus, não é verdade? Aleluia. Eu não preciso responder, o nosso Deus vai responder. O homem ficou furioso. O homem disse: aquece esse fogo 7 vezes mais. Quer dizer, eu não sei como é que eles aqueciam aquele fogo, mas eles tinham uma maneira de aquecer cada vez mais aquela fornalha. Não sei se com óleo, com mais madeira. Eu sei que aqueceu aquela fornalha. E pegar os 3 servos de Deus, e não somente os 3 servos de Deus, mas os objetos pessoais deles, roupas, utensílios, e amarrar os 3, não é? Amarrar os 3, e ordenou aos servos de Nabucodonosor, dos mais fortes, que jogasse os três na fornalha. Mas veja bem, o rei não parava de gritar, e o fogo ia aquecendo mais e mais, e os servos do rei Nabucodonosor, ao chegar perto desse fogo, morreram perto desse fogo. Tamanha era a força desse fogo, eles morreram queimados, foram mortos ali. E jogaram então os 3 lá dentro. E o interessante, eles caíram lá dentro do fogo andando, não morreram. Veja a diferença entre o que crê e aquele que não crê. Existe uma passagem na Bíblia, não é? De um dos profetas, que diz assim: se passardes pelo fogo, ele não te queimará. Se passardes pela água, ela não
fará dano a você, porque eu sou contigo, glória a Deus. Olha que palavra extraordinária, a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Então isso se cumpriu em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles caíram lá dentro, e o faraó não tirava o olho daquele fogo, e o faraó chamou seus capitães e disse: nós não lançamos 3 homens lá dentro? Sim, lançamos 3, porém eu estou vendo 4 homens lá dentro, aleluia, soltos. Eles caíram amarrados, e eles agora estavam soltos, aleluia, andando, caminhando, passeando dentro do fogo. E o Nabucodonosor teve assim o reparo de observar que o 4º homem tinha a semelhança dos deuses. Ele disse, a palavra deuses também é usada no Antigo Testamento como anjos, viu, irmãos? É a semelhança do Filho de Deus, ele diz, é a semelhança, aleluia, não é? Era como um bronze polido, e este é que não deixou o fogo pegar em Sadraque, Mesaque e Abidnego, oh glória a Deus. E aí o Nabucodonosor disse para os 3: sai, pode sair, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles saíram, mas ninguém mais viu o 4º homem, aleluia. Você pode não estar vendo o 4º homem, mas ele está aqui, glória, aleluia, ele está aqui dentro, o nome dele é Jesus, glória. Esse é o 4º homem, oh glória, aleluia. Amados, Nabucodonosor disse, é impossível nas nossas palavras não reconhecer o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É impossível não reconhecer, porque antes ele tinha dito, eu quero ver que Deus é capaz de livrar vocês da minha mão, das minhas mãos. E o nosso Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de serem queimados, aleluia, oh glória. Então ele disse, eu vou fazer um decreto já. E eu creio lá que o escrivão dele já pegou, não é? A pena, já pegou lá o papiro e começou a escrever o que Nabucodonosor mandou. Se alguém nesse reino falar mal, blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a casa vai virar um monturo e nós vamos despedaçar essa pessoa. Olha bem, irmãos, eu creio que havia muita fofoca lá dentro daquele reino, havia muita inveja, havia muitos ciúmes, havia muita coisa, porque muita gente chegaram em Nabucodonosor e disseram, aqueles 3 são diferentes, eles não dobram o joelho diante da imagem de ouro, e todos dobram, mas eles não dobram. Você sabia que nós temos que ser diferentes, aleluia, diferentes porque cremos em Jesus, aleluia. Não devemos nos assustar com as ameaças do inimigo, não devemos nos assustar com as perseguições que nós sofremos, não devemos nos assustar com os falatórios, mentiras e calúnias e difamações que fazem a respeito dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus. Não devemos ter medo disso, porque muitas vezes você jovem vai procurar um emprego e na hora se pergunta qual é a tua religião, você coloca evangélico, a sua ficha é colocada de lado. Sabia que você, eu e nós somos considerados loucos, fanáticos. Nós somos considerados gentinha, Roberto. Gentinha, o povo de Deus é chamado de gentinha, mas eu prefiro e nós preferimos ser chamados
de gentinha, por amor a Jesus, e não nos envergonharmos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Oh, glória, glória, glória a Deus. Não devemos nos assustar com perseguições, com pré-julgamentos, com difamações, com calúnias, com perseguições. Não devemos nos afastar, porque o nosso Deus é quem vai responder. Aleluia! É o nosso Deus que vai responder. Na palavra está escrito num dos salmos: fui moço e sou velho, e eu nunca vi um servo de Deus mendigar o pão, nem sua descendência. Deus é provedor da tua vida, sabia? Deus é o que dá providência para a tua vida. Quando parece que tudo acabou, está começando. Aleluia. Parece que tudo acabou, está começando. Parece que você, eu, nós estamos num deserto cheio de escorpião, de cobra, de sol, de frio, de perseguição, mas nosso Deus nos livra da fornalha. Aleluia. É Ele que nos livra. Glória a Deus. Ele livra. Oh, aleluia. Quantas vezes eu já vi a minha vida por um fio, está tudo perdido, não tem mais o que fazer sobre algum aspecto, algum assunto, algum tema específico, não tem o que fazer mais, mas eu não deixarei a minha fé, eu não deixo de crer no Senhor Jesus, aleluia, eu não desanimo de confiar nele de jeito nenhum. E aí, quando menos se espera, fechar a porta, Ele abre outra porta, onde não tinha porta. Ele dá solução, onde não tinha solução. Ele faz acontecer alguma coisa que não existia antes, porque Ele diz: eu sou o que sou, esse é meu nome. Êxodo 3, versos 14 e 15. Ele diz, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz, e quem me segue não anda nas trevas, mas viu a luz da vida. Aleluia. Eu sou a porta, e as minhas ovelhas entram pela porta. Você tem saída, irmãos, a saída é Jesus. Jesus é a porta. Aleluia. Ele é o libertador, Ele é o provedor, Ele é o advogado, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Não há outro além dEle. Debaixo do céu não há outro nome. Não há o nome da mãe dele, Maria. Não há o nome de Pedro. Não há o nome de Paulo. Não há o nome de Tadeu. Não há o nome de André. Não há outro nome. Só Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Aleluia. Oh, estamos salvos em esperança em Cristo Jesus. Esperamos Cristo Jesus, não só para esta vida, mas para a vida eterna, para a vida que virá, para a vida que nunca termina, para um lar celestial. Ele diz: não turbeis vossos corações. Na casa do Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando preparar voltarei para vós e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória, aleluia. Estar com Cristo, glória. João 14, verso 1 em diante. Aleluia. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância que Ele dá, não o maligno, mas Ele dá. Aleluia. Amados, uma vez, eu e minha família estávamos morando em Bauru. Eu fui contratado numa empresa que eu já estava trabalhando em auditoria. E eu avisei o proprietário da empresa: estou para mudar. Tudo bem, ótimo, mudei.
O primeiro dia depois da mudança foi novembro de 1997. Segunda-feira, ia tirar o carro da garagem. A hora que eu ia tirar o carro da garagem, o Senhor me disse: tu terás uma má surpresa hoje, mas eu sou contigo. Aleluia. Cheguei na empresa, porque a gente se reunia na sede e depois ia na empresa que a gente estava trabalhando. E ele me disse: eu sinto demais, Claudinei, eu não posso brigar com o meu sócio. O meu sócio é administrador de empresa, você é auditor contábil. Eu não posso brigar com ele, ele não quer mais você na empresa, vou te pagar e você está dispensado. Eu entrei no carro e saí chorando, triste, por Bauru. Eu me lembro de um mendigo sentado na praça, olhou em mim e disse: já disse para você, eu sou contigo. Deus usou a boca de um mendigo que estava ali, se é que era um mendigo, poderia ser um anjo do Senhor, aleluia. Cheguei em casa, falei para minha esposa e ficamos, humanamente falando, a coisa estava complicada. Bem, comecei a me virar, fazer auditoria por mim mesmo. Deus abriu a porta, peguei alguns serviços, mas não era o ideal. E do nosso lado, na vila ali universitária, morava um homem muito rico chamado Sebastião, charado seu, dono da Plazútil. Alguém conhece a Plazútil aqui, ou já ouviu falar? Já? É uma grande empresa em Bauru, que fabrica, produz coisas de plástico. E eu fui à casa dele e falei: eu sou seu vizinho que está aqui, eu mudei de Pederneiras para cá, o cara me dispensou, e eu estou querendo ver se o senhor me arruma um serviço na minha área, a área contábil, ou até auditoria da sua empresa, por favor. Ele falou: eu vou marcar sábado para você, pode me procurar na Plazute. Eu falei: opa, consegui, né? Mas leva a sua família junto. Então foi eu, a Suzete, a Claudine, o Márcio, o Jonathan pequenininho, fomos todos. Chegou lá na portaria, ele falou: você que é o fulano e tal? Sim. O seu Sebastião está te esperando lá embaixo, no lugar particular dele. Eu falei: meu Deus, está tudo ok, hein? Oh, que bênção, né? Fui lá, fomos lá. Chegou lá, queridos irmãos, o homem, além de ser empresário, ele era um artesão. E ele fabricava imagens de escultura. Olha bem, vai assimilando, processando o que eu vou falar. Ele fabricava imagens de santos, vendia. Ele falou: comecei a vida com isto, e olha como que eu prosperei, né? A sua mulher pinta? Ela falou: sim. Falou: então está aí, eu passo para você tudo isso, e você vai vender as imagens de escultura, e a sua esposa pinta, veste as imagens, não é, Suzete? Eu virei para ele e falei: olha, seu Sebastião, eu te agradeço, viu? Mas o senhor sabia que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás imagem de escultura, não prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Visita a maldade do pai no filho, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Falei: o senhor devia se arrepender desse pecado da idolatria e receber Cristo como teu Senhor e Salvador. E foi embora. Lógico que tinha que ir embora, senão ia ser tocado, né? Fui embora, não quis aquilo. Por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo. Aleluia. Não aceitei essa proposta de maneira nenhuma. Quem você acha que fez o homem fazer essa proposta? Quem, pastor Paulo? Satanás, evidente, claro. Falou: agora ele está com a água no pescoço, e se você passar pelo rio não afogará, e se você passar pelo fogo ele não te queimará. Aleluia. Deus diz na palavra dele, oh glória. Aí veja bem, eu fui à cidade ali vizinha para ver com um japonês se ele queria eu de auditor. Ele tinha uma agroindustrial enorme. A casa que eu tinha alugado era dele. Eu tinha alugado através de imobiliária, mas era dele. Tetsuya.
Cheguei lá, quem me atendeu foi o gerente dele, Dr. Sérgio. Me atendeu, expliquei, ele falou: ih, rapaz, não dá. Sabe por quê? Porque toda auditoria nossa é feita no Japão. Então nós não precisamos de auditor. Mas eu vou te falar uma coisa: olha, uma portinha que Deus estava abrindo. Vai na prefeitura e faz inscrição, tem um concurso público, tem que ser contador, bacharel em ciências contábeis, com direito de fazer até auditoria. Falei: obrigado, fui e fiz. Tinha 6 candidatos, eu e mais 5. Pouco tempo para estudar, preparei, fui, fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Fui empossado, estou aposentado, aleluia, oh glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O diabo pode fechar a tua porta, meu irmão, não te desanima. Se você é fiel a Jesus, não vende a tua salvação, não vende a tua alma para o diabo, não venda para a idolatria, não tenha conexão com o mundo e com o pecado. Sirva Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como diz aquele hino: estou seguindo desse caminho, estou seguindo, atrás não volto, não. Talvez você tenha algum problema que eu não sei, mas Deus sabe. Você vive atormentado de ser mandado embora. Você vive preocupado de ser dispensado. Você vive recebendo propostas ilícitas, erradas, pecaminosas. O diabo quer que você se desvie de Jesus. Mas eu te digo nesta noite: a porta que Ele abre, a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia. Levanta a tua cabeça nessa noite, tenha fé, lança a tua fé em Jesus, ainda que te lance numa fornalha de aflição, que você se levante de madrugada sem ar, desesperado, você está aflito, você não consegue sair daquele labirinto que o inimigo te colocou. Lembre-se, na fornalha Jesus está, aleluia. Jesus está dentro da fornalha, te pegando pela mão direita, oh glória, e o fogo não vai pegar em você, aleluia. Você está atravessando o mar profundo, e Ele está segurando na tua mão, assim como Ele fez com Pedro, e você não vai afogar dentro do mar, dentro da dificuldade, aleluia. Muitas vezes, Deus não nos livra das dificuldades e dos problemas, Ele nos dá livramento dentro dos problemas e dentro das dificuldades, aleluia. Eu tenho tanto testemunho que, se fosse falar, ficava até de madrugada contando para vocês. Uma vez, Deus está mandando, eu vou falar o que Ele manda, né? Eu tinha um prédio de escritório do lado do Bradesco, onde é o estacionamento do Bradesco hoje. Conhece ali o estacionamento do Bradesco? Ali era um prédio, e ali era o meu escritório. E eu me vi num aperto financeiro muito grande naquele tempo. E eu saí fora do escritório e olhei para o céu para falar com Jesus. E quando eu fui baixando o olhar assim, veio no Bradesco, vizinho do prédio. E veio no meu pensamento: vende esse prédio para o Bradesco. Eu vou até abreviar esse testemunho, porque ele é muito longo, né? Eu falei: mas como? Vou lá no gerente. Fui lá no gerente, o homem chamava Guerreiro. Guerreiro, compra o prédio meu do escritório, está colado no Bradesco. De jeito nenhum, para que eu vou querer esse prédio, rapaz? Para com isso. Fui embora triste, né? Mas daí um pouco eu já estava de pé outra vez. Porque os que são do Senhor renovam suas forças.
e sobe com asas de águia. Oh, glória! E eu levantei, mas Deus dá estratégia, irmãos. Fica atento naquilo que Deus fala para você. Eu fiquei atento e Deus falou: fala com o Semimade, pai do Seminho. Ele morava ali perto, na subida. Tem ali a casa pernambucana, prédio deles. Depois ele morava naquela mansão, naquele sobrado. E ele ia subindo. Quem era este homem? Este homem foi muito amigo do meu pai. E esse homem era riquíssimo. Esse homem tinha tantas ações no Banco Brasileiro, que o que ele falava ali era uma ordem, né? Então eu vou contar um pedacinho só para vocês. Ele vinha subindo, eu interpelei ele e disse para ele: seu Semi, eu quero vender esse prédio, mas aí eu falei como estratégia, para o Bamerindos. Tinha o Bamerindos, perto da farmácia ali dos Licurgos. Eu quero vender, mas eu falei de propósito, estrategicamente. Ele falou: não, filho do Bastião, você vai vender para Bradesco. Falei: mas eu fui lá vender, o homem disse que não quer, nem quer. Ele falou: guerreiro não manda nada. Pega eu 1 hora e vamos para Bauru, vamos falar com o diretor do Bradesco, doutor, não lembro o nome agora, doutor Rui, vamos falar com o doutor Rui. Fui, pus ele no carro, até fui multado na ida para Bauru, lembro bem disso. Bom, deixa de lado. Chegou lá, entrou na sala, subiu no elevador, subi com ele. Abriu a sala, ele nem falou com a secretária, nada. Atravessou e abriu a porta do homem, eu atrás, né? Vai atrás dele, eu atrás dele. Sentamos. Se abraçaram, os dois gorduchão. Mais que o Roberval era magro perto dos dois. Só para você ter noção, assim, o dobro dele, assim, né? E abraçaram. O doutor Rui falou: seu Semi, o que o senhor quer? O que o senhor quer é uma ordem. Ele falou: compra desse jeito, compra prédio do menino. Aqui, mostrou eu. Um homem que ele não tinha nem dado a mão, o doutor Rui. Compra prédio do menino. Mas como compra? O que é isso? Explica para ele, filho do Bastião. Meu pai chamava Bastião também. Aí, expliquei. Ele falou: mas o que eu vou fazer com esse prédio? Seu Semi disse: vai fazer estacionamento que Bradesco não tem. Pronto. Não quero saber, vai comprar e pronto. Ele falou: tudo bem, seu Semi, tá bom. Faz a proposta e manda lá pelo Bradesco, eles mandam para mim no malote, amanhã está aqui já. Falei: ótimo. Bom, resumindo, eu tinha pago 160 mil cruzeiros aquele prédio. Sabe quanto eu pedi? 1 milhão. É impossível, não é? É impossível, não é? Fala a verdade, 1 milhão. Bom, pedi 1 milhão. Falei: já que eu vou pedir bastante, o meu Deus é grande. A proposta foi, no dia seguinte já voltou a resposta. O Toninho Câmara foi lá no meu escritório e disse: Claudinei, o guerreiro está te chamando. Chegou a contraproposta. Aí eu fui, no caminho eu fui, acho que ofereceram, será que ofereceram 200? Será que ofereceram 250? Será que ofereceram 160, né? Sentei. O guerreiro disse assim: olha, Claudinei, está aqui, eu vou tomar café e você lê a proposta. Você não é obrigado a aceitar, viu? Falei: michou, né? Michou. Não vai dar nada. E foi tomar café. Quando eu abri, meu irmão, a proposta era 780 mil. Ó quantas vezes em cima dos 160. E para derrubar o prédio e levar todo o material. Então eu dei 1 milhão mesmo. Em dinheiro e em material. Mas eu era estrategista de negócio naquela época. O homem voltou, o guerreiro, e eu quieto. Não mostrei alegria, não. Fiquei quieto. Ele falou: está vendo? Ele viu eu meio quieto. Ele falou: está vendo só? Não é o que você quis, né? Então ele abriu a proposta e leu, né? Olha só. E o guerreiro foi lacrado e ele leu, né? Não era o que você pediu, né? Eu cocei a cabeça e falei: que leve a breca, está feito. Glória a Deus!
Deus deu livramento, aleluia, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele tem dinheiro para fazer você que é empresário subir de uma maneira tremenda. Ele tem poder para fazer você que é aposentado ser muito abençoado. Ele tem poder para fazer você ser abençoado e próspero enquanto caminha na terra. Você crê nisso? Amém. Quem crê nisso? Amém. Oh, glória, creia nisso, recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, oh, glória a Deus. Esse Deus é o Deus que tudo pode. Aleluia. Deixa eu ver a hora, porque esse relógio é contra, né? Já está quase na hora de acabar. Bem, irmãos, mais um eu tenho que falar. Eu já falei vários testemunhos, vou falar só um pequenininho, que eu até já contei, eu acredito, algum tempo atrás. Eu trabalhava para o pai da Paula com máquina agrícola, em 1993. Ele tinha tombo de lenha, tombo de eucalipto, lá em Pratânia. O Vini era o chefe. O Vini, né? E tinha um tal lá, um cara que media a carga, né? Mas o Vini fazia os relatórios, tudo e tal. E um dia, um belo sábado, eu e o pastor Claudineizinho lá, levanta a mão, fomos de Corcel 2, lembra disso? O carro marcava 1 quarto de gasolina. Pô, 1 quarto de gasolina para um Corcel 2, dá para ir de Jaú a Bauru 2 vezes, voltar. E nós entramos naquele estradão batido de terra para Pratânia, acabou a gasolina, marcando 1 quarto. Fez, parou, dava partida, nada. Passou uma ambulância, e eu pedi carona, ele falou, eu levo 1. Claudineizinho falou, eu fico aqui, eu cuido do carro, pode ir buscar, vai lá atrás do Pedrinho, para você conseguir gasolina, né? Eu fui, mas já era tarde. Já era de 5 para 6 da tarde. E ele me largou na beira dos eucaliptos. Tinha um monte de eucaliptos. Você tinha que atravessar para ir lá longe para chegar na clareira, lá onde estava, né, derrubando, né? Então tinha que atravessar aquilo. E eu comecei a atravessar aquela mata. Escuta só. Aquela mata, aqueles eucaliptos, 10, 15 metros de altura. Quando eu já estava lá no meio, já estava escurecendo, o demônio disse para mim, você me expulsa lá na igreja. Eu quero ver agora. Olha, irmão. Aí eu levantei as 2 mãos para cima, repreendi, comecei a falar em línguas estranhas. E deu um amortecimento assim no sentido. Eu não estava sentindo que eu estava mais ali. Pronto. Como se você estivesse meio acordado, meio dormindo. Deu. Eu senti que tinha alguém encostado no meu peito, nas minhas costas, do lado direito e do lado esquerdo. E eu não lembro que eu andei naquele lugar. Eu não andei, irmãos. Quando eu dei por mim, estava lá junto do seu pai. E até contei para eles na época. Foi lá, socorreu, arrumou gasolina e viemos embora. Sabe o que é, irmãos? Os anjos de Deus, além de me defender do maligno, me levaram lá na clareira, aonde tinha o socorro através do pai da Paula, do sogro, do Vinícius Arena. Então eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é um Deus presente na hora da angústia, é um Deus socorro presente na hora da dificuldade, é um Deus que tem olhos e vê, tem mãos e socorre, é um Deus presente. Não desanima, minha irmã, meu irmão, crê nesse Deus de todo o teu coração. Ele tem cuidado de você, aleluia. Ele me diz, eu já livrei, não sei quem aqui, da morte, muitas vezes, sorri chalamananderimas, e chalamahaiatu, glória. Deus tem desfeito trabalhos malignos, obras diabólicas contra nós. Deus tem desfeito trabalhos para matar nossas vidas. Deus tem desfeito obra de feitiçaria, de macumba, de satanismo, de encantamento contra nossas vidas. Por
porque Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Tzidkenu, Ele é o Jeová Todo-Poderoso. Jeová é Jesus Cristo, aleluia. No Novo Testamento, Ele está aqui olhando por nós, cuidando de nós. Não temas, você que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não tema o mal da noite, nem se assolação durante o dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus, está entregue a palavra, aleluia, o que Deus mandou falar, o que Deus mandou ministrar. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Oh glória, fecha os seus olhos um instante. Pai, a tua presença está forte neste lugar. Não te assuste, servo meu, diz o Senhor. Oh glória. Tantas vezes, quando você tem essa espécie de passamento, de zonzura, é a minha unção que está sobre ti, diz o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero te revelar, eu quero falar contigo, eu quero te dar mais dons, eu quero te usar, diz o Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Senhor, cura agora aqueles que estão enfermos na alma, transtornos emocionais, conflitos, ataques do maligno, falando e dizendo que nós não fomos perdoados, mas nós fomos perdoados por aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Oh glória a Deus, nós somos amados pelo Senhor Jesus. Senhor, cura, toca na chaga, toca na ferida, toca nos problemas do corpo, toca nos problemas da alma, cura nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. E eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor.